Oi, nono ano, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer correção. Vamos corrigir as atividades das páginas 117 a 119, questões de 1 a 6. Vamos lá? Questão número 1. Observe esta charge inglesa com atenção. Seu título é Os Dedos do Destino. Aí eu coloquei aí a mesma charge que está no livro de vocês para nossa observação. E aí a letra A pergunta para a gente, o que está acontecendo na cena? Nessa cena a gente vê uma mão esmagando um militar, que se a gente observar o capacete parece para a gente que ele é um alemão, e eu coloquei para vocês observarem os dedos, né? Em cada dedo está escrito o nome de um país que era rival da Alemanha na época. Letra B, quem será o indivíduo esmagado? Esse indivíduo aí é o Kaiser alemão, o imperador Guilherme II. Pode-se dizer que a charge é tendenciosa? É a pergunta da letra C. Sim, ela é tendenciosa. É uma charge que vai mostrar o ponto de vista da Grã-Bretanha, né, dos ingleses, das tensões antes da Primeira Guerra Mundial. Questão 2. Ao final do século XIX, a expansão imperialista na África e na Ásia atingia seu apogeu. Disputas e alianças entre os países europeus geraram uma tensão permanente, acentuada pela chamada paz armada. Aí na letra A pede para a gente caracterizar esse período histórico. Esse período chamado de paz armada foi um período de corrida armamentista, onde as nações europeias elas se engajaram visando a preparação para a guerra e também a intimidação do adversário. Letra B. Que atitudes adotadas pelos países europeus justificam esse termo, paz armada? Os países europeus, nesse período, adotaram um serviço militar obrigatório e passaram a fabricar armamentos e munições em grande quantidade. Estabeleceram também alianças cujo o objetivo era defesa mútua. Letra C. Em sua opinião, nós vivemos hoje em uma paz armada? Justifique. Essa daí já é uma resposta pessoal, né? Eu espero que vocês tenham debatido aí em casa, né, com os familiares, qual que é a opinião de vocês em relação a essa questão hoje em dia. Questão 3. Leia o texto a seguir com atenção. Então, tem um texto aí que foi retirado do site G1. Especialistas em armas comprovaram o uso de gás mostarda em combates entre grupos rebeldes na Síria, em agosto passado. Afirmaram nesta quinta-feira, 5/11/2015, fontes da Organização para a Proibição de Armas Químicas. O gás foi usado em Maréa, cidade na província de Alepo, em 21 de agosto. Acrescentaram as fontes, indicando que esta é a primeira confirmação do uso de gás mostarda no país. Confirmamos os fatos, mas não podemos determinar os responsáveis, acrescentou a fonte. Militantes sírios e várias ONGs anunciaram no fim de agosto que um ataque com arma química tinha vitimado dezenas de pessoas nesta cidade. O Protocolo de Genebra, assinado em 1925, proibiu seu uso, e a ONU, através da Convenção sobre Armas Químicas, reafirmou a proibição em 1993. A análise do texto nos permite perceber? Então, a alternativa correta aí é a letra B. A permanência do uso de gases tóxicos em guerras, apesar de proibido por órgãos internacionais. A questão número 4 é uma questão do Enem. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina, que previa a criação de 2 estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A Segunda Guerra, em Suez, 1956, decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a Península do Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense, em 1967, ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. A partir do texto, assinale a opção correta.
A opção correta nessa questão é a letra C. A Guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. Questão número 5. Sobre os intermináveis conflitos entre palestinos e judeus, responda. Letra A. Quais são seus principais motivos? Então, os principais motivos são a disputa das terras cultiváveis e dos recursos hídricos em uma região onde a posse da água é fundamental, o controle das áreas petrolíferas e os interesses das lucrativas indústrias do Ocidente que lucram com a guerra, e as divergências entre islâmicos e judeus, aguçadas por seguidores radicais das duas religiões. Letra B. Quais são os principais obstáculos à paz entre esses povos? Então, os principais obstáculos são o fundamentalismo de grupos islâmicos que promovem atentados terroristas contra os civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel, o radicalismo de lideranças judias que não admitem a existência de um Estado palestino, a construção de novos assentamentos judeus na parte oriental de Jerusalém, que é reivindicada pelos palestinos como sua capital, e a existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. Então, tudo isso tem dificultado o caminho para a paz. Na letra C, que sugestões vocês dariam para uma paz duradoura entre palestinos e judeus? Também é uma questão pessoal, onde vocês vão colocar aí aquilo que vocês acreditam que poderia funcionar e levar a paz para esses dois grupos. Questão número 6. Leia o texto e observe a imagem. Então, o texto é o seguinte. A guerra mudou a situação das mulheres, principalmente na Europa. Com os homens na frente de batalha, elas assumiam seu lugar nas fábricas e terminavam por exigir direitos e salários iguais. Na Grã-Bretanha, as mulheres que trabalhavam em fábricas de munições eram conhecidas como canários, por conta do tom amarelado que sua pele adquiria em contato com os explosivos. As mulheres chegaram a participar diretamente da guerra. Na Rússia, o czar criou um batalhão feminino, comandado por Maria Bocavera, que obteve sucesso contra os austríacos. E a fonte 2 é uma imagem que mostra mulheres britânicas trabalhando na fabricação de bombas durante o período da Primeira Guerra. A letra A. O que se pode concluir sobre a participação das mulheres na Primeira Guerra com base na fonte 1, com base no texto? A gente pode concluir que as mulheres participaram da guerra de várias formas. Deu para a gente perceber que elas atuaram como operárias na indústria de munições, substituindo os homens, que elas se engajaram nos batalhões de soldados que enfrentaram outros combatentes, como o que aconteceu na Rússia, que conta nesse texto. A letra B. A fonte 2 confirma ou nega a fonte 1? Ela confirma, pois ela mostra mulheres ocupando o lugar dos homens em uma fábrica de armas durante o período da Primeira Guerra. E a letra C. Segundo as fontes analisadas, pode-se dizer que houve mudança no papel da mulher a partir da Primeira Guerra? Justifique. Sim, é possível dizer que sim. As mulheres ampliaram em muito a sua participação no mundo do trabalho. Elas passaram a ocupar funções que antes eram desempenhadas pelos homens e passaram também a reivindicar seus direitos, inclusive de votar e de serem votadas. Então é isso, 9º ano. Essa foi a correção das atividades das páginas 117 a 119. Um abraço.